Bom dia, queridos. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui nesta manhã. É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês. É a minha primeira vez junto com minha esposa e minha sogra. Essa é a primeira vez com minha esposa e minha suegra Que estamos visitando a Espanha. que estamos visitando a Espanha. Eu já estive em muitos lugares da Europa. Eu já estado em muitos lugares aqui da Eu Europa. visitei muitos países bonitos He na estado Europa. em muitos países bonitos aqui na Europa. Mas a Espanha é linda. Pero Espanha é linda. É um lugar, eu não estava esperando tudo isso. Eu não me imaginava tudo isto. Eu já tinha estado em Portugal algumas vezes, umas quatro vezes em Portugal. Havia estado 4 vezes em Portugal. Mas a Espanha é muito... Eu não vou comparar para não me causar problemas, né? Eu não vou pôr comparação para não me meter em líos. Mas é um país muito bonito. Pero é um país muito bonito. E tivemos essa semana abençoada, E tivemos esta semana, uma semana bendecida, onde Deus falou aos nossos corações, onde Deus falou em nossos corações. onde Deus refrescou as nossas almas, Donde Dios nos trajo un frescor a nuestras almas. onde Deus nos desafiou Donde Dios nos ha retado. e, sobretudo, Deus nos fez olharmos mais uma vez para nós mesmos Y sobre todo, Dios nos ha hecho mirar hacia nosotros mismos e entender quem somos em Cristo. y comprender lo que somos en Cristo. Eu sou pastor de uma igreja batista, dos pastores de uma igreja batista inglesa. Yo soy pastor de uno de los pastores de una iglesia bautista inglesa, Ali no norte, no nordeste do país. en el nordeste del país. Uma igreja de 300 membros. Una iglesia más o menos de 300 miembros. Eu fui para a Inglaterra em 2006, Yo me fui a Inglaterra en 2006, depois de servir por 15 anos na Albânia. tras haber servido al Señor en Albania. Na Albânia nós plantamos, pela graça de Deus, En Albania nosotros plantamos por la gracia de Dios 3 igrejas 3 e iglesias fundamos a União Batista Albanesa. y fundamos la Unión Bautista Albanesa. Em 2006 nós fomos para a Inglaterra En 2006 fuimos para Inglaterra trabalhar a princípio com imigrantes de fala portuguesa. para trabajar de principio con inmigrantes de habla portuguesa. E de 2006 a 2013, Y desde 2006 hasta 2013, 2012, nós formamos 4 igrejas no país. nosotros fundamos 4 iglesias en el país. Igrejas batistas de fala portuguesa. Iglesias bautistas de habla Em portuguesa. 2012, En 2012 eu me tornei dos pastores da igreja batista de Durham. me torné el pastor bautista de Durham. Durham. Durham é a cidade onde nós moramos. Es la ciudad donde Quem vivimos. conhece futebol, já ouviu falar do time Norwich? Alguien que Norwich, Norwich Norwich, É um equipe de perto de futebol. Norwich, pertinho, vizinho de Norwich. cerca de Norwich. Cambridge, se vocês sabem. Cambridge é lá a tem universidade. ideia da coisa. E tudo isso veio pela graça de Deus. Y todo esto ha venido por la gracia de Dios. Nós não fazemos nada. Nosotros no hacemos nada. Deus é aquele que faz tudo. Dios es aquel que hace todo. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, Desde el momento que nos entregamos al Señor, não depende apenas das nossas habilidades, esto no depende de nuestras habilidades, de quão preparados nós de somos, cuán preparados estamos, quão teologicamente nós somos preparados, cuán teológicamente somos preparados, quão vasto é o nosso conhecimento, cuán grande es nuestro conocimiento, quão poderoso eu sou com as minhas palavras, cuán poderoso soy con mis palabras, quão boa é minha retórica. cuán bueno es mi retórica. Não depende de nada disso. No depende de nada esto. O que depende é de uma entrega total ao Senhor. Depende de una entrega total al Señor. Deus pode usar a quem Ele quer Dios puede utilizar quien Él e quiere da maneira que Ele quer y la manera que Él e quiere, no momento que Ele quer, en el momento que Él quiere, a fim de seu nome ser glorificado. a fin de que su nombre sea glorificado. Minha esposa está aqui conosco, não pode vir. A minha sogra ficou na casa dele. Melhor para vocês. Su esposa y su suegra quedaron en mi casa y mejor para vosotros. Eu estou brincando, eu amo a minha sogra. É uma pessoa muito querida, ela mora conosco. A mí me encanta mi suegra, vive con nosotros. Nós temos 2 filhos, um casal. Nosotros tenemos 2 hijos,
um moço de 18 anos. un chaval de 18 años. Nós estamos levando ele para a faculdade na terça-feira. El próximo martes estaremos llevando para la universidad. Não vai mais morar conosco. No más va a vivir con ellos. Vai morar em uma cidade a 4 horas. Va a vivir en una ciudad que está más o menos 4 E o horas. nosso coração está muito triste com El isso. corazón de ellos está hecho polvo. Eu tô aqui pensando que eu tenho que voltar à Inglaterra. Estoy aquí pensando que tengo que regresar a Inglaterra. E no próximo dia, essa dura missão, né? El próximo día tengo esta dura. Eu não vou difícil perder misión. apenas um filho, vou perder um amigo também. No voy a perder apenas un hijo, perder un amigo. A minha filha tem 16 anos Mi hija tiene 16 años e pelo menos até os próximos 2 anos ela estará conosco. por lo menos los próximos 2 años estará con nosotros. E depois disso, nós vamos, o que o inglês fala de empty nest, né? O nosso ninho vai estar vazio. Sí, después de esto van a vivir lo que los ingleses llaman de nido vacío. Mas vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Vamos a abrir ahora, que será el texto de Mateo. Vocês me desculpem, talvez não esteja não estou vestido como um pastor, né? Perdóname porque tal vez no esté vestido como un uniforme de pastor. Eu estava nesse encontro, estávamos à vontade, sol, praia. Nosotros estábamos neste encuentro, estaba muy a gusto así, tranquilo, relajado. E trazer para vocês a palavra de Deus é uma surpresa agradável. Y traer la palabra de Dios para vosotros es una sorpresa muy, muy agradable. Mateus 16, do versículo 13 ao versículo de número 20. Mateo 16. Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 20. Eu acho que todos nós conhecemos essa narrativa bíblica. Eu penso que todos nós conhecemos esta narrativa bíblica. Que diz assim, tecnologia às vezes atrapalha, né? A tecnologia, a boa velhinha Bíblia é bom. A buena y vieja Biblia es bueno. Mateo 16. Do 13 ao 20, tá bom? Leia somente em espanhol. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿No? 16, Mateus. Mateus 16, de 13 a 20. De 13 hasta 20. Mateus 16, de 13 hasta 20. Olha, eu estou falando português, eu sei que eu estou certo agora. Hein? A tradução como está aí, eu não sei. ¿Por qué hablé? Eu estou seguro que estou falando português. ¿Estás seguro o que se pasa con la traducción? Bien, hombre, vamos a ver. El texto que estaba malo, pasa. Y bien, ahora seguimos. Sí, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Ahora, ¿dónde paramos? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amém.
para mim é um dos maiores textos bíblicos, um dos melhores textos bíblicos, pessoalmente, para mim pessoalmente. Personalmente, para mí, este es uno de los mejores textos bíblicos. Porque esse texto, na verdade, Porque este texto, en verdad, vai além do debate teológico sobre aonde a igreja está fundamentada. porque ese texto va más allá del debate teológico, la discusión teológica en lo que la iglesia está fundamentada. Se você olha de perto para esse texto bíblico, Si usted mira de cerca este texto bíblico, a grande questão aqui é quem nós somos em Cristo. la grande cuestión aquí es quién somos nosotros en Cristo. Pedro começa o seu discurso, Jesus começa o seu discurso fazendo aos discípulos uma pergunta simples. Jesús empieza su discurso haciendo a los discípulos una pregunta muy sencilla. A primeira pergunta é: quem diz o povo ser o filho do homem? La pregunta es, ¿quién el pueblo dice ser el Hijo del Hombre? É como Jesus estivesse medindo a preocupação dos discípulos para com aquilo que os de fora estavam falando acerca dele. Era como si Jesús estuviese evaluando lo que la gente de fuera estuviese hablando a su respecto, A preocupação dos discípulos em relação a isso. su preocupación en relación a esto. O que as pessoas estão dizendo aí fora acerca da minha pessoa? Lo que las personas están diciendo sobre mi persona. Eles queriam ouvir dos discípulos isso. Él quería escuchar de los discípulos eso. Nós, como discípulos de Cristo, Nosotros como discípulos de Cristo, nós vivemos em uma sociedade nosotros vivimos en una sociedad completamente pós-moderna, completamente postmoderna, aonde nós temos a preocupação daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. donde tenemos la preocupación de lo que la gente piensa acerca de nosotros. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam acerca da maneira que nos vestimos, Nosotros preocupamos con la manera como vestimos, que as pessoas pensam, que né? las personas piensan cómo nos vestimos, nosotros vestimos, Do carro que temos, el coche que tenemos, da casa que temos. la casa que tenemos. Nós vivemos diariamente debaixo dessa pressão. Nosotros vivimos al diario bajo esta presión. A pergunta de Jesus aos discípulos La pregunta de Jesús a los discípulos faz com que eles reflitam hace que ellos reflexionen quão preocupados eles estavam cuán preocupados ellos estaban em relação a pressões externas acerca de las presiones externas sobre eles como discípulos. sobre ellos como discípulos. Por exemplo, Por ejemplo, o que é que a mídia está falando acerca da igreja? lo que los medios están hablando a respecto de la iglesia. O que é que os jornais estão falando acerca da igreja? Lo que los periódicos están hablando sobre la iglesia. A igreja evangélica. La iglesia evangélica, por ejemplo. O que é que os seus vizinhos estão falando acerca da igreja? Lo que sus vecinos están diciendo o que piensan sobre la iglesia. O que é que os seus colegas de trabalho estão falando acerca da igreja? Que sus compañeros de trabajo están hablando sobre la iglesia. Na Inglaterra há uma grande pressão En la Inglaterra hay una gran depresión acerca do movimento evangélico no país. sobre el movimiento evangélico en el país. E se nós, como discípulos de Cristo, nos descuidamos, Y si nosotros como discípulos de Cristo nos despistamos, nós começamos a pensar que realmente a igreja é empezamos a pensar que la iglesia es, o que Cristo é, o lo que Cristo es, aquilo que a sociedade tenta passar para nós. lo que la sociedad intenta pasar para nosotros. E isso acontece de forma bem devagar. Y esto sucede de una manera muy despacio. Não acontece da noite para o dia. No es de un día para otro. É um processo. Es un proceso. Nós começamos, ao invés de influenciarmos o mundo, Nosotros empezamos, a vez de influenciar el mundo, a sociedade, la sociedad, nós nos deixamos ser influenciados por ela. nos dejamos ser influenciados E a por nossa influencias por visão do que é a igreja, él. Y la visión de que es la e a iglesia, nossa visão de quem é o Cristo a quem servimos, y nuestra visión de quién es Cristo que servimos, ela se torna distorcida. ella se vuelve algo distorsionado. Mas aí Jesus
faz a pergunta que vale 1 milhão de euros. Pero entonces es la pregunta que Jesús hace que vale 1 millón de euros. Ele faz uma pergunta assim: mas vocês, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pero él dice así, y vosotros, ¿qué dicen vosotros quién es el Hijo del Hombre? Ele muda completamente do seu interesse sobre aquilo que os outros estão dizendo lá fora. Ele cambia completamente en lo que las otras personas están diciendo ahí para afuera. E Jesus agora parte para o campo pessoal. Y Jesús arranca para el campo, para el mundo personal. Lado personal. Para a confrontação, Para confrontar, que às vezes dói. que a veces nos causa dolor. Nós temos medo de sermos confrontados por Deus. Nosotros tenemos miedo de ser Não é confrontados verdade? por Dios. ¿No es Porque verdad? nós temos medo de descobrirmos aquilo que nós não sabíamos que estava lá dentro. Desculpe, meu filho. Porque Não sei quão difícil é nosotros descubrimos, Tenemos medo de descobrir de descubrir coisas que estão lá dentro, cosas que están aquí dentro, conceitos, conceptos, valores valores que nós não sabíamos que estavam lá. que nosotros no sabíamos que estaban allí. Não é verdade? ¿No es verdad? E a pergunta de Jesus, vocês, quem vocês dizem ser o Cristo? La pregunta de Jesús es, ¿y vosotros? ¿Quién dice? Quem vocês dizem ser o Cristo? ¿Quién vosotros dicen ser el Cristo? Está aqui escrito aqui na Bíblia. Se Sim. pegar do espanhol fica mais fácil. Né? Sí, mejor. Ayuda un montón. É uma pergunta que mexe com as nossas estruturas, né? Es una pregunta que mueve dentro de nosotros. E ustedes, né? Quem Sí, diz que eu sou? sí. É uma pergunta que requer de nós uma reflexão profunda. Es una pregunta que exige de nosotros una reflexión bastante... Porque essa pergunta agora, Porque esta pregunta ahora, a resposta a essa pergunta la respuesta a esta pregunta vai mexer com os nossos valores. va a tocar en nuestros E valores vai realmente dizer quem nós somos. y va a revelar quién nosotros somos. Somos nós aqueles que somos influenciados pela mídia lá fora? Somos aquellos que son influenciados por los medios que están ahí, Pelos jornais? por los periódicos, Pelos vizinhos? por los vecinos, Pela ciência? por la ciencia, Pela sociedade? por la sociedad. Ou somos nós aqueles que têm uma identidade formada e alicerçada em Cristo? O somos aquellos que tienen una identidad fundamentada en Cristo. Preste atenção. Os discípulos até aquele ponto teriam andado com Cristo por cerca de 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Los discípulos de Jesús hasta aquel momento habían andado con Jesús más o menos 3 años. Eles não só ouviram falar de Cristo, Ellos no solo habían escuchado hablar de Cristo, eles andavam diariamente com ellos Cristo. andaban al diario con Jesucristo. Então a pergunta poderia ser também reformulada dessa maneira. Entonces la pregunta podría ser hecha de otra manera. Ele poderia fazer a pergunta também assim: Él podría haber hecho la pregunta así. vocês que andaram comigo, Vosotros que andaron conmigo, foram discipulados por mim, fueron discipulados por mí, viram milagres acontecer, vieron los milagros sucederem, tiveram a vossa fome saciada, vieron vuestra hambre saciada, como viram a fome dos outros serem saciadas. como también vieron a las otras personas también ser satisfechas. Vocês que viram os milagres da provisão acontecendo diariamente. Vosotros que vieron los milagros de la provisión ocurriendo al diario, Vocês que viram a minha intervenção, vosotros que vieron mi intervención, aonde tudo parecia sem solução, donde todo parecía sin tener solución, aonde o impossível parecia nos tragar. donde el imposible parecía nos tragar. E aí eu mostrei o caminho de saída. Entonces yo señalé el camino de salida. Vocês que viram, não viram, né, mas seria, né, que viram o mar ser aberto agora para eles, né? Vosotros, no caso de vosotros, Que que vieron ouviram que o mar foi que aberto. el mar se abrió.
Mas quando não se abriu, Deus vos deu poder para andar sobre as águas. Pero quando não se abriu, Deus havia dado poder para caminhar sobre eles. Agora, vocês, E quem vosotros? vocês dizem ser o Filho do Homem? E vosotros, quem dizem que sou ou quem é o Hijo del Hombre? Olha só, qual seria a resposta agora? Mira, e qual seria a resposta agora? A resposta A resposta vem como revelação divina viene como uma na revelação divina pessoa de Pedro. em la persona de Pedro. Tu és o Cristo, Tu és el o Cristo. Filho do Deus vivo. Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. É o mesmo Pedro que posteriormente negaria a Cristo. El mismo Pedro que más adelante negaría a Jesús, a Mas Cristo. por uma revelação divina, Pero por una revelación divina, ele recebe essa resposta. él Ele dá essa recibe, resposta. él da esta respuesta. Primeiro, Primero, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. tú eres el Hijo del... ¿Cómo? Tu és o Cristo. Tú eres el Cristo. Tu és o Cristo. Tú eres el Cristo, el Cristo. E a palavra Cristo ou Messias, La palabra Cristo, Mesías, Messias no hebreu, Cristo no grego, Mesías en hebreo y Cristo quer en dizer griego, Salvador, Salvador, Redentor, Redentor. aquele que tem o poder nas mãos para salvar vidas, Aquel que tiene poder en sus manos para salvar vidas. aquele que tem o poder para tirar vidas do inferno e transferir para o reino do Filho de Deus. Aquel que tiene poder para quitar a la persona del infierno y traer para el reino O del Hijo de Dios. Cristo que tem poder para transformar. El Cristo que tiene poder para transformar. A transformação, La transformación, o poder da salvação, el poder de não salvación viria dos discípulos, no vendría de los discípulos, mas vem do Cristo, pero viene de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que murió en la cruz del Calvario por mim, por mí, por você por ti e por toda a y humanidade. por toda la humanidad. Isso é a revelação que Pedro recebe. Esta es la revelación que Pedro recibe. Diante da sociedade que pensa coisas diferentes acerca do Cristo, Dentro de una sociedad que piensa cosas diferentes acerca de diante Cristo, da sociedade que tenta distorcer a minha mente, a sua mente como discípulos, dentro de una sociedad que intenta distorsionar tu mente acerca de Cristo, essa mesma sociedade jamais distorcerá o fato que ele é o Cristo. esa sociedad jamás podrá distorsionar el hecho que Él es el Cristo. Mas como eles saberão? Pero ¿cómo saberán? Porque nós somos discípulos. Porque nosotros somos discípulos. A não ser que nós tenhamos nas nossas almas essa identidade segura, cravada, No sé que nosotros tengamos esta identidad enclavada en nuestro corazón segura, essa convicção de que ele é o Cristo. esta convicción que Él es el Cristo E como Cristo tem poder para salvar. y como Cristo tiene poder para E salvar, como Cristo tem poder para perdoar pecados. como Cristo tiene poder para E perdonar como pecados, Cristo tem poder para transformar a y sociedade. como Cristo tiene poder para transformar la sociedad, Nada acontecerá lá fora. nada ocurrirá afuera. Nós somos os mini-cristos, Nosotros somos como pequeños Cristos. não é? Porque discípulo quer dizer isso, Cristos mirins, né? Que Cristãos quer dizer isso, Cristos Cristã- mirins, né? sí, los Palabra cristianos, la palabra cristianos significa cristianos pequeñitos. Nós refletimos a vida de Cristo. Nosotros reflejamos la vida de Cristo. Nós chegamos na Albânia, quando nós chegamos na Albânia em 1991, Cuando nosotros llegamos a Albania en 1991, não existia nenhum testemunho cristão no no había, país. no había ningún testimonio cristiano. As igrejas católicas tinham sido dinamitadas, os padres e uma igreja evangélica que existia no país, Las iglesias católicas habían sido derribadas, no había nada. os padres tinham sido colocados em campos de concentração, Los curas habían sido enviados para campos de concentración. também com os mulás islâmicos, Os líderes, os jefes islâmicos também. uma igreja evangélica que também tinha sido extinta. Una iglesia evangélica que había ahí también había sido, se acabou, se destruyeron. A situação era muito difícil no país. La situación del país era muy Trevas. complicada. Tinieblas. A Albânia foi o único país no mundo Albania fue el único país en el mundo que colocou como ponto da sua Constituição: que puso como punto en su constitución: Deus não existe. Dios no existe. E se ele existe, Y si Él existe, está fora do nosso país. está fuera de nuestro país.
O comunismo reinou na Albânia por 40 anos. El comunismo dominó la Albania durante 40 años. Se você fosse pego lendo uma Bíblia, Si você te pillasse leyendo una Biblia, 20 anos de prisão. 20 años de cárcel. Ou era mandado para um campo de concentração com sua família. O era enviado para un campo de concentración junto con su familia. Quando se pensava que não existia mais esperança para o país. Cuando se pensaba que no se había más esperanza para el país, Quando nós chegamos no país que encontramos o quadro entre evangélicos, vamos falar dos evangélicos, Sim. né? Sem nenhuma igreja, nenhum crente no país. cuando llegamos en el país que el cuadro era que no había ninguna iglesia, no había nada, hablando en términos evangélicos, no había nada en este sentido. Quando se pensava que aquela nação estava marchando para a morte espiritual, Cuando se pensaba que él estaba marchando para la muerte espiritual, eis que o Cristo ressurge. es que Cristo se resurge. O comunismo El comunismo poderia sim podría sí ter tirado Deus do país, haber quitado Dios del país, mas nunca teria poder Pero de nunca- tirar Deus dos corações dos homens. pero nunca tenía poder para sacar a Dios del corazón de los hombres. O Cristo que salva, El Cristo que o salva, Cristo que perdoa, el Cristo que perdona, o Cristo que tem poder para transformar vidas, el Cristo que tiene poder para transformar vidas sociedades. de sociedades, voltou a estar presente. volvió a estar presente. Quando eu saí da Albânia em 2006, Cuando salí de Albania en de 2006, 0 igrejas, nós deixamos lá quase 400 igrejas. de 0 iglesias que había, número 0, dejamos 400 iglesias. De meia dúzia de crentes, De uns gatos pelados. a estatística atual diz que nós temos quase 40 mil crentes servindo Hoy ao Senhor Jesus. las no estadísticas país. dicen que hay 40.000 creyentes servindo a Jesús. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo El aquele evangelio, que crê. el poder de Dios para salvación de todo aquel que Mas nele tudo cree. vai depender Pero tudo? da sua resposta à pergunta: quem vocês dizem ser o Cristo, o Filho de Deus? Pero va a depender de la manera como vosotros responde la respuesta. ¿Quién vosotros decís que el Hijo, Cristo Hijo, ahora me olvidé, Hijo de Dios? É o Filho de Deus, né? Sí, bueno, Amém? amén. Você está cansado, eu sei como é. cansado. Né? Teve uma semana, esse homem trabalhou muito, viu? Obrigado, vou até aproveitar para agradecer a igreja Este hombre trabajó mucho, y quiero aprovechar para agradecer a la iglesia por liberar o casal para nos abençoar durante essa semana. por habernos liberado del matrimonio para nos muito bendecir. importante lá para a gente. Fue muy importante para nosotros. Está hablando del encuentro. A segunda resposta, La segunda respuesta, dentro da resposta de Pedro, dentro de la respuesta de Pedro, é que ele diz que Es tu que- és o Cristo, né? Falamos, o Filho do Deus vivo. es que él dice que tú eres el O Cristo, o Filho do el Deus vivo. Hijo del Dios vivo. Primeiro ponto, Pedro, por uma revelação divina, diz que ele é o Cristo. Primero punto, él dice que Jesús es el Cristo. Segundo lugar, El segundo punto, segundo lugar, ele é o Filho do Deus vivo. él es el Hijo del Dios vivo. Eu já preguei em muitas igrejas em alguns lugares do mundo. Yo he predicado en varias iglesias en varias partes del E mundo. algumas vezes eu penso, Y algunas veces yo pienso, só algumas vezes, apenas algunas me veces, passa pela minha cabeça me pasa así en mi cabeza, que às vezes nós, como crentes, discípulos de Cristo, que nosotros como creyentes, discípulos de Cristo, esquecemos que nos olvidamos que nós servimos nosotros servimos a um Deus vivo. a un Dios vivo. Parece que o nosso cultuar Parece que la manera O como nosso andar. como andamos, é somente a um Deus histórico. apenas un Dios histórico. Que a história fala sobre ele há 2.000 anos atrás, A história- que está distante há 2.000 anos atrás. Que la historia cuenta de alguien que vivió y que está distante a casi 2000 años pasado. E parece que com todas as pressões, de novo, externas da sociedade, Y né? con todas las expresiones externas de la sociedad, Nós esquecemos que esse Cristo a que nós servimos é vivo. nos olvidamos que ese Cristo es vivo. E algumas vezes eu penso também que nós, como crentes, pensamos que ele é vivo, ou lembramos que ele é vivo, Y a veces pensamos que ese Cristo que es vivo somente quando entramos na igreja. solo cuando venimos a la iglesia. Aí quando entramos Y aqui, cuando llegamos aquí, Deus está vivo. Dios está vivo. Saímos da igreja, Salimos de la iglesia, não sei, não vejo nada lá fora que diz isso, né?
A ver que la gente dice sobre esto. Lá fora eu tenho muitos problemas. Afuera tengo muchísimos problemas. O Deus a quem você serve é um Deus vivo. El Dios que tú sirves es un Dios vivo. Se Ele é vivo, Ele escuta as nossas orações. Si el vivo escucha nuestras oraciones. Se Ele escuta, Si él escucha, Ele responde. él le responde. E quando Ele responde, Cuando responde, há transformação, hay há transformación. mudança, Hay mudanza. há mudança de Hay un vidas, cambio de vida. há mudança de Hay situações, cambio de situaciones. até mesmo aquelas situações que nós pensamos Hasta aquellas situaciones que nosotros serem pensamos impossíveis de serem resolvidas. ser imposibles de serem Na resueltas. verdade, Na é verdade. na impossibilidade En la imposibilidad que Deus se faz possível que Dios se hace posible. para mostrar o seu poder e a sua glória. Para ser su poder y su O gloria. nosso Deus é vivo Nuestro Dios es vivo. e é o Deus dos impossíveis. Y Él es el Dios de los imposibles. Você vai ouvir vozes lá fora dizendo: não, não é assim, não é bem assim. Tu vai Você escutar- está louco. Va a escuchar voces diciendo, mira, no es así, tú estás loco. Não, esse negócio de crente, de Bíblia, isso é besteira, bobagem. Esta cosa de ser creyente, de Biblia, es A tontería. ciência que está certa. La ciencia es que está cierta. E é nesta hora En este momento, en esta que o hora, discípulo que el do discípulo Deus vivo, del Dios vivo, do Cristo, del Cristo, tem que mostrar a sua identidade. tiene que mostrar su E identidad dizer: y decir, o Cristo que eu sirvo el Cristo que é sirvo, o Filho do Deus el vivo. Hijo de Dios vivo, Ele está vivo. Él está vivo, E eu sirvo a Ele eu sirvo com a Ele todo o meu coração. con todo mi corazón, Independente das situações, independiente de las circunstancias. eu continuarei a servir o meu Yo Senhor. sigo sirviendo a mi Não é Señor. somente pelo fato que eu ouvi falar, No es simplemente porque he oído hablar, mas pelo fato daquilo que eu tenho visto pero el hecho que yo estoy viendo no meu andar diário com Ele. a cada día con Él. E Pedro recebeu essa revelação divina Pedro recibió esta revelación divina pelo Espírito Santo a de través del Deus. Espíritu Santo de Dios. Cristo, o Filho do Deus vivo, É Cristo- soberano Deus. Hijo de Dios vivo, soberano Dios. Essa igreja não tem o que temer, Esta iglesia no tiene que temer, porque a palavra diz porque la palabra dice que as portas do inferno que las puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra a igreja de Cristo. contra la iglesia. Estão entendendo isso? ¿Estoy comprendiendo? Agora vamos entender mais um bocadinho aqui enquanto nós finalizamos. Ahora vamos a entender un poquito más para finalizar. As portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. O que me dá a entender Lo que me hace entender não é que o inferno vem à igreja. no es que el infierno viene contra la Não iglesia. é que os demônios vão bater na porta da igreja e tentar destruir o que está sendo feito aqui. No es los demonios que van a golpear las puertas de la iglesia y O que intentar eu destruir lo estou que hay entendendo aquí. aqui, na verdade, é que a igreja vai marchar em direção ao inferno. Lo que la iglesia va a marchar hacia el infierno. É que a igreja vai até as portas do inferno. La iglesia va hasta las puertas del infierno. É que a igreja vai até os lugares mais escusos do mundo. Que la iglesia va a los lugares más oscuros del mundo, Os lugares mais escusos da sociedade. más oscuros da sociedad, Aonde estão os vulneráveis. donde están las personas Aonde estão os vulnerables, miseráveis. os miseráveis, Aonde estão os materialistas. los materialistas. E ali diante dessas portas do inferno, Y allí, delante de estas puertas, quando nós dizemos assim, não queremos dizer que eles são endemoniados, né? no Entendo quiere isso. decir que ellos están endemoniados, ¿no? Mas é parte de um mundo onde o inimigo tenta dominar, Es né? parte de un mundo donde el enemigo intenta dominar. Nós chegamos diante dessas situações Nosotros llegamos delante de esas situaciones e com seu tênis de número 42, con sus zapatillas, zapato número 42. dá um chute lá, pô, de Y karatê, da un chute de karate, sí. e as portas se abrem. Y las puertas se abren. Porque nós fazemos isso em nome do Deus vivo. Porque hacemos eso en el nombre de O Dios. nome do Cristo que é soberano, que é vivo. En nombre del Cristo que es soberano y es vivo. Nós não temos o que temer. Nosotros no tenemos que temer. Nós temos somente que viver aquilo que nós somos. Nosotros tenemos que vivir apenas aquilo que nosotros Vivemos somos. a nossa identidade em Cristo. Vivimos nuestra identidad en Cristo. Tomarmos a nossa postura Tomamos em nuestra- Cristo. Nuestra postura en Cristo. Estarmos cheios dessa alegria, desse gozo, desse Cristo que nos libertou. Está lleno de este gozo, de esta alegría del Cristo que nos ha libertado. A igreja precisa assumir uma posição ofensiva. La iglesia necesita asumir una posición ofensiva. Enquanto nós, como igrejas, ficarmos pensando a mesma realidade na Inglaterra, né? Enquanto la iglesia, mientras la iglesia vivía la misma realidad de la iglesia de Inglaterra, Que fica pensando, queda pensando, oh, coitadinho de nós. mira que pobrecitos somos Ninguém nosotros. gosta de nós lá fora. Nadie nos gusta, Ninguém me ama. nadie me ama, Ninguém me quer.
Nada me quiere. Ninguém me chama de meu amor. Nadie me llama de amorcito. E ficamos, coitadinho de nós. Pobrecito de Os nosotros. jornais falam mal de nós. Los periódicos hablan Os mal de meus nosotros. vizinhos falam mal de nós. Algunos de mis vecinos hablan mal. Eu sou um coitadinho. Soy un pobrecito. A gente vai ser sempre assim. Vamos seguir sempre assim. Quando nós temos irmãos e irmãs, Cuando nosotros tenemos, hermanos y hermanas, tudo em Cristo, todo en Cristo, tudo disponível para nós, todo disponible para todas nosotros, as riquezas de Deus, todas las riquezas de Dios, para sermos homens e mulheres, para sermos hombres y mujeres, que tem um certo, não sei a palavra, um certo brio, né? Certo, que tienen valentia. Sí, não é? valor. Obrigado. Gracias. E dizer assim, na verdade, eu não sou um coitadinho ou coitadinha. La verdad, yo no soy un pobrecito. Eu sou filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Yo soy hijo e hija del Dios Todopoderoso. Deus me ama. Dios me ama. Deus me ama tanto que mandou o seu filho unigênito para morrer na cruz por mim. Dios me ama tanto que envió su único filho para morir por mí. Eu não vou deixar o diabo Yo no voy a dejar el diablo me colocar me envolver nesse estado de pena, nesse estado de pena, onde eu penso que eu não valo nada. donde eu penso que não valgo nada. Eu valo alguma coisa assim, eu valo muito. Eu tenho um valor para o Senhor. E o meu valor foi um preço de sangue. O valor foi um preço de sangue. E eu não vou deixar que o diabo saiba nada da minha vida, porque a única coisa Eu não vou deixar que o diabo sepa algo de minha vida, porque a única coisa que ele pode saber da minha que ele vida pode saber sobre mim, a meu respeito, é o número do meu sapato, é o número de meu sapato, porque ele está debaixo dos meus porque pés. está debaixo de meus pés. Amém? Amém. Essa é a igreja de Cristo que marcha em direção ao inferno. Esta é a igreja de Cristo que marcha hacia o inferno. Não de nós mesmos, por nós mesmos. Não algo que serve Mas de nós porque nós mesmos. vamos nessa convicção Porque nós vamos nesta convicção de que o Deus a que nós servimos que o Deus que nós servimos é vivo. é vivo. O Deus a que nós servimos O Deus que servimos colocou à nossa disposição nos põe para a nossa disposição. todas as armas disponíveis Temos todas as armas disponíveis para destruir sofismas para destruir sofismas, e desbaratar exércitos. para desbaratar, para destruir exércitos. Destruir exércitos. Eu não preciso ser mais coitadinho porque eu não sou. Não hace falta ser mais pobrecito porque eu não sou. Eu tenho um Deus que luta por mim. Eu tenho um Deus que luta por mim. Então amanhã, quando você for para o seu lugar de trabalho, Então, se amanhã quando tu vas a tu Para lugar sua de trabalho, casa. a sua casa, aonde quer que você esteja, onde quer que tu estejas, vá preparado vá preparado para responder para responder quando vos perguntarem quando te perguntem quem é o Cristo a quem você serve. quem é o Cristo que tu serves. Procure ver o mundo de uma maneira diferente. Busque ver o mundo de uma maneira diferente. Procure ver o mundo de uma maneira da maneira que Deus vê. Busque ver o mundo com a mirada de Deus. Procure ver os seus problemas e as suas dificuldades Busque ver os problemas, suas dificuldades, da maneira que Deus vê. com a maneira como Deus vê. Ao invés da vez nós pedimos, tira os nossos problemas, Senhor. Pedir a Deus que quite nossos problemas. Me dá graça para enfrentá-los. Dê-me graça para enfrentá-los. Procure colocar os seus olhos Busque poner sus ojos na grandeza do Deus a quem você serve en la grandeza del Dios a quien tú sirves e não na grandeza do seu problema. y no la grandeza de su problema. Deus te ama. Dios te ama. Deus tem um carinho e um zelo muito especial por cada um de vocês. Dios tiene un cariño, un amor y un celo muy especial. E vocês não são coisinhas pequenas diante dos seus Nosotros olhos. no son cositas pequeñas delante de los ojos de Dios. Vocês são homens e mulheres Vosotros sois hombres y mujeres amados amados, e capacitados capacitados por Deus por Dios para vencer o mundo. para vencer el mundo. Porque a Bíblia diz em João, maior aquele que está em nós. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, mayor es aquel que está en nosotros. Na carta de João, La carta de Juan. do que aquele que está no mundo.
y aquel que está en el mundo. Que Deus abençoe essa igreja. Que Dios bendiga esta iglesia. Enquanto você cumpre a missão que Deus colocou nas suas mãos. Mientras vosotros están cumpliendo la misión que Dios ha puesto en vuestras Como manos. igreja, instituição Como iglesia, institución, e como igreja que cada um de vocês é. y como iglesia como cada uno de vosotros sois. Amém? Vamos orar? Amén. Vamos a orar. Vamos ficar de pé. Ou se você quiser ficar sentado, curva sua cabeça, como você quiser. Fica à vontade. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor. Señor, aquí tu pueblo. O povo a quem tu amas. El pueblo a quien tú amas. O povo a quem o Senhor trouxe para esta localidade. El pueblo que tú trajiste para esta localidad. Não por acaso, No fue algo casualidad, mas foi plano teu, Senhor. sino un plan tuyo, Señor. Senhor, o Senhor trouxe esse povo aqui. O sea, ha traído ese pueblo aquí, Señor. Porque o Senhor vê potencial em cada um deles. Porque ves que ellos tienen un potencial en cada uno de ellos, Señor. O Senhor confia em cada um deles, Senhor. El Señor confía en cada uno de ellos. E o Senhor crê em cada um El deles. Señor fía en cada E uno. o Senhor torce por cada um deles, Y Senhor. el Señor espera, tiene una expectativa por ellos, Señor. E é esse povo a quem tu vais usar, Senhor Deus, Y este pueblo es quien tú vas a utilizar, Señor. para transformar essa comunidade, Para Senhor. transformar esta comunidad, Essa cidade esta ciudad, e esse país. este país. Porque eles servem a um Deus vivo, Porque ellos sirven a un Dios, a que um es Deus vivo, presente, un Dios presente, a um Deus que está sempre lá. un Dios que siempre está ahí. Até mesmo quando nós não clamamos por ti, Hasta mismo como cuando nosotros no clamamos por ti, tu estás lá. tú estás ahí. Deus firma, Señor, firma, fixa, Senhor, fija, Señor, marca, Senhor, marca, Señor, a tua identidade, tu identidad, a tua vida tu vida em nossos corações, en nuestros corazones, para que nós possamos com ousadia para que nosotros podamos con denuedo nos deixar a ser usados nos dejar ser utilizados por ti, Señor. ó Cristo, Oh Cristo, Filho. Filho, do Deus hijo, vivo. hijo del Dios vivo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Que Viu? Dios bendiga. Dios Fue un abençoe. placer estar con vosotros esta mañana.